Oiê, para você que está aí do outro lado do vídeo, tudo certo e resolvido? Tudo em ordem, é isso mesmo. Ok, então, pessoal, como é que andam as coisas por aí? Nós estamos chegando já no mês de agosto praticamente, né? Faltam alguns poucos dias, já já nós estamos aí com o Papai Noel na porta, né? Muito bem. Bom, eu sou Liz Conde, nós estamos aqui no canal da MEC Terapias. Aqui falamos sobre medicina quântica, terapias holísticas, sugestões, exercícios, né? E bastante compartilhamento das vivências e dos estudos adquiridos, né? Hoje nós vamos falar sobre genética. Então a gente falou aí atrás sobre os 5 sentidos, mudanças de hábito, processo psíquico. E hoje nós vamos falar sobre genética, sobre o interior, né? Algumas pinceladas, lógico. Muito bem. Todos sabemos que temos o código genético, né? Que é o DNA. Então, também já falamos aqui sobre as memórias ancestrais que nós trazemos no nosso DNA, que a gente não sabe que tem, certo? Então, ela está conosco, mas a gente não sabe porque ela está lá bem guardadinha. Como que ela se apresenta? Quando entramos numa conexão emocional. Baixamos a nossa energia, a nossa frequência. E quando entramos numa frequência baixa de medo, de estresse, de escassez, então a gente acaba acionando o gatilho e aí se conecta com toda aquela parte emocional guardada que nós temos, certo? E aí ela se apresenta, né? Então assim, todos nós estamos conectados, somos um único organismo, um único ser vivo. Isso a gente já falou aqui, né? Só que agora com outras palavras. Então assim, o planeta Terra, ele é uma teia gigante de aranha, certo? E todos nós estamos conectados em algum lugar ali. E o universo, certo? Se conecta com todos os planetas, com todas as galáxias, né? Tudo que pensamos, sentimos, falamos, influencia tudo e todos. Então, assim, nós somos únicos. Somos seres de luz, seres divinos, filhos de Deus, únicos. Mas fazemos parte do todo. E o todo faz parte da gente. Então, por isso que inclusive a gente vem convidando vocês para a responsabilidade, né? Do emocional, do vigiar, né? E selecionar o que se vê e o que se ouve, né? Para saber, para doar com presença e responsabilidade a sua energia para saber qual é dos campos que você está alimentando, porque nós temos a responsabilidade individual e coletiva, porque somos conectados ao todo. Então, o que você está alimentando? Qual é o time que você está jogando? E aí tem aquele ditado, né? São nos pequenos gestos que se apresentam os grandes homens. Então, o DNA é uma sementinha, é pequenininha, é tudo muito pequeno, né? As grandes árvores, certo? Elas nasceram de uma semente. Então aí nós temos a baobá, né? Temos o carvalho, temos o bambu, que são árvores muito fortes, resistentes, certo? Elas nasceram de uma semente. Então as coisas não acontecem de hoje para amanhã.
mas ela tem que começar e dar continuidade. Então, assim, iniciar um novo processo, iniciar um novo hábito e perseverar nele, continuar nele. Então, os 5 sentidos, eles têm um efeito direto e profundo. Direto e profundo. E quando a gente eleva o nosso padrão emocional, nós nos tornamos mais fortes e fora da conexão dos padrões sociais de medo, de pânico, de guerra, de escassez, de doenças. Conforme a gente eleva o nosso padrão emocional. Então, os nossos 5 sentidos, eles influenciam diretamente e poderosamente. Porque é o que produz o nosso sentimento que a gente acolhe como emocional. É o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente fala e o que a gente compartilha. A gente precisa prestar muita atenção, né? Estamos sendo chamados para trazer a nossa presença para o dia de hoje, né? A nossa responsabilidade, estarmos presentes, estarmos conscientes do que estamos fazendo. Então, nós podemos acionar configurações genéticas que não estão ativas através da influência emocional. Então, nós temos dentro da nossa genética as memórias ancestrais, certo? O DNA é genético. Então, todos nós temos a predisposição a doenças. Elas estão lá guardadinhas. O que aciona essa programação? O seu emocional. Quando o seu emocional cai, seu padrão emocional, você se conecta com tudo isso. Então, grandes influências negativas, por exemplo, guerras, fome, sobrecarga do estresse, do padrão social da época. Então, os nossos ancestrais, nós estamos aqui por conta dos nossos ancestrais, né? E temos que agradecer diariamente, né, pelas vitórias que eles conquistaram para que a gente pudesse estar aqui, né? Mas, de que forma que eles viveram na época deles? Você já imaginou um ancestral seu ter participado da guerra, de uma das guerras? Você já imaginou um ancestral seu ter estado num padrão social de escassez, ter passado fome, frio, humilhação, preconceito, perseguição? Olha, nós temos na história perseguição religiosa, nós temos perseguição dos magos, nós temos perseguição dos escravos, né? Na época que as pessoas eram usadas como animais, certo? De carga, de trabalho. Isso tudo está no nosso DNA. Então, isso fortalece a questão do não julgamento. Não julgamento, por quê? Porque você não sabe o que está alojado dentro do emocional daquela pessoa. E ela faz aquilo que está dentro dela. O que ela tem consciência e o que ela não tem, que é inconsciente. Que é as nossas crenças limitantes, medos, que são conectados, acionados através do nosso estado emocional de agora. Então, qual é o seu estado emocional agora? Ele vai acionar programações dentro do seu inconsciente. Qual é a influência que você vai chamar? Positiva ou negativa? Temos muitas influências positivas.
Amor, felicidade, união, responsabilidade, respeito, realizações, paz, abundância na alimentação. Isso tudo nós também temos no nosso DNA, porque também temos ancestrais que viveram nesse padrão social dessa época. É nossa responsabilidade o acionar a programação. Eu não preciso exatamente saber o que eu tenho guardado dentro do meu DNA, quais são as memórias ancestrais que estão aqui dentro do meu emocional. Mas eu tenho a responsabilidade da programação. O que eu vou acionar? Qual é a portinha que eu vou abrir? E aí o que acontece? O sistema emocional responde através da pressão, dependendo da força do seu emocional. Se você tem muito medo, muito pânico, se você tem muita felicidade, muita liberdade, muita fé, esperança, isso tudo tem uma consequência. Você produz saúde, você produz doença. E as doenças crônicas, elas também estão conosco. Somos todos predispostos a diabetes, a câncer, né? a bronquite. Então, mas depende do nosso estado emocional. Você pode ter uma predisposição no seu DNA para ser um doente canceroso, cancerígeno, certo? Mas você tem uma esperança tão grande, você acredita tanto, entendeu? Que você é um ser divino e perfeito, filho de Deus, que você não vai acionar essa programação. Ela vai ficar lá quietinha, guardadinha, fechadinha, esquecida. E aí, esse que é muito legal, né? O que acontece? Com a sua força emocional, com a sua dedicação, com a sua persistência, com a lista da gratidão diariamente, com você se convencer de que você é um ser de luz, que tem uma vida de abundância, e vivenciar isso, você ressignifica os seus genes. E aí a sua geração futura já não é mais predisposta ao que você de repente tem com você. Porque você quebrou essa questão das influências negativas e você transmutou para as influências positivas, extremamente positivas. E aí você foi lá e matou o negativo, transmutou. Então, assim, com a sua perseverança, a sua escolha, a sua determinação, o seu comprometimento com você, você cura você e liberta as futuras gerações. Então, você que é pai, você que é mãe, avô, avó, você pode libertar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, sua geração futura. Porque nós estamos num campo energético onde estamos aprendendo isso e estamos sendo chamados para isso. É científico. Daí para todo mundo usar, pesquisar, conhecer, estudar e praticar. Mudança de fase planetária
e da humanidade também. Estamos juntos, lembra? Fazemos parte desse universo. Então, vamos aceitar o chamado. Dá trabalho, claro que dá trabalho. Todo novo dá trabalho, tudo que é novo dá trabalho. Mas veja bem o crescimento do ser humano, fisicamente falando, tá? Então ele nasce pequenininho, imóvel, certo? Dependente, ele vai crescendo, aí ele já começa a se mexer, aí depois ele senta, aí depois ele fica em pé, aí ele começa a andar, certo? Quando ele passa de criança para adolescente, o que acontece? O corpo físico dele vai mudando. O organismo, os hormônios vão sendo trocados, transformados, não é? E aí o masculino começa a ter pelos, né, barbas, certo? As mulheres começam a crescer os seios e outras tantas coisas que vão mudando, espinhas no rosto, não é? Cólicas. E aí depois se torna jovem, né? De adolescente ele passa a ser jovem, certo? E isso tudo vai se intensificando no corpo físico. E quando ele começa a parte do adulto para a velhice, tem outras tantas mudanças, né? O cabelo vai ficando branco, vai perdendo alguns pelos, né? Vai perdendo, né? As coisas vão caindo, né? O nosso emocional é a mesma coisa, movimento contínuo, movimento contínuo, movimento contínuo. A parte física é mecânica, certo? Esse crescimento, ele não é o contrário. Você não nasce velho e morre jovem, né? Você não vai diminuindo, você vai crescendo. Só que o nosso emocional, hoje, nós sabemos que nós podemos reprogramar, ressignificar, cocriar, libertar, curar. Então, a nossa geração, que estamos aqui nessa fase de mudança planetária, estamos com essa missão nas mãos. Então, cansa, dá trabalho, gasta energia. Tem hora que dá vontade de desistir, né? Chutar o balde, sair correndo. Mas nós escolhemos estar aqui. Então, todo ser humano, ele é muito especial, mas a geração que está no planeta Terra hoje, ele é extremamente especial porque está aqui para fazer uma reprogramação, ajudar na transmutação do planeta e da humanidade. Qual é o time que você joga? Venha para o time do aprendizado, do aprendiz, para o mundo do extraordinário. É maravilhoso. Então lembre-se, caso você escolha, você hoje sabe que pode mudar. Sou capaz de fazer qualquer coisa para o meu bem-estar e o bem-estar de todos. Beijo enorme no coração de todos vocês. Eu vou ficando por aqui hoje.
O meu ser divino cumprimenta o seu ser divino. Até amanhã.